A luta contra os ninjas celestiais chegou ao fim, porém o Flash e o Sonic foram surpreendidos com a chegada de um inimigo ainda mais poderoso no campo de batalha. E agora tudo indica que a coisa vai ficar feia pro lado dos dois. Então fica comigo depois da vinheta. No começo do capítulo vemos um dos ninjas celestiais que foi derrotado pelo Flash no capítulo passado, o Músculo Musculoso. E ele pergunta ao ninja da classe S o motivo pelo qual ele o deixou vivo. Afinal, graças ao treinamento da Vila Ninja, o Flash, assim como todos os outros ninjas, também deveria ser um assassino impiedoso. Mas então o Flash responde ao ninja musculoso que ele não matou nenhum dos ninjas celestiais porque ele quer ouvir deles a verdade sobre a Vila Ninja. E após falar isso, o Flash conta aos ninjas celestiais e também ao Sonic tudo o que ele sabe a respeito do God. E lembrando que basicamente o que o Flash sabe até esse momento é que existem alguns cubos negros que quando são tocados criam uma conexão mental entre quem tocou eles e o God. Sendo que logo após essa conexão ser estabelecida, o God fala telepaticamente com a pessoa que tocou o cubo e oferece poder a ela. O único problema é que quem aceitar realizar esse pacto com o God em troca de receber mais poder, jamais vai poder mencionar o nome do God para ninguém, pois senão essa pessoa vai ter a sua vida confiscada pelo Deus Maligno. E bom, logo após revelar essas informações, o Flash também diz que ele tem uma teoria de que a Vila Ninja era apenas uma espécie de experimento, onde o fundador da vila treinava ninjas apenas para depois induzir eles a fazerem o pacto de poder com o God. E depois de dizer isso, o Flash então pergunta ao Sonic se por acaso ele lembra do cubo negro que eles encontraram vários anos atrás em uma sala secreta no subsolo da Vila Ninja. E então o Flash revela que aquele era um dos cubos de comunicação com o God. E provavelmente o fundador da Vila Ninja estava usando ele para transformar os ninjas mais fortes da vila em escravos do Deus Maligno. Afinal, o Flash lembra que ao lado do local onde o cubo ficava guardado havia uma pilha de ossos humanos cobertos por um pó branco que parecia ser sal. E como recentemente o Homem-Zumbi disse ao Flash que o mendigo imperador foi transformado em sal no momento em que teve sua vida confiscada pelo God, o Flash conectou todas as informações e chegou na conclusão de que aqueles ossos eram de alguns ninjas de elite que foram induzidos pelo líder da Vila Ninja a fazerem o pacto com o God e depois tiveram suas vidas confiscadas pelo Deus Maligno. No entanto, não ficou claro se esses ninjas que foram transformados em sal pelo God foram obrigados pelo líder da vila a quebrarem o pacto com o God de propósito, apenas como parte de algum experimento, ou se na verdade eles foram transformados em sal por algum outro motivo que ainda não foi revelado. Mas enfim, que o que sabemos com certeza é que o motivo pelo qual o fundador da vila treinava os ninjas usando métodos cruéis e que envolviam tanto tortura física quanto tortura psicológica era para que os ninjas acabassem eventualmente perdendo a própria humanidade e se tornassem assassinos desprovidos de sentimentos. Pois dessa forma era mais provável que eles acabassem aceitando fazer o pacto de poder com o God. E além disso, também tem o fato dos ninjas sempre se referirem ao fundador da vila como sendo, entre aspas, aquele homem. Ou seja, eles foram ensinados desde cedo a jamais mencionar o nome dos seus superiores, justamente para que depois do ritual com o God eles não acabassem mencionando o nome do Deus Maligno a ninguém, já que o simples fato de mencionar o nome do God quebra o pacto e faz com que quem recebeu os poderes dele seja instantaneamente transformado em sal. Pois é, galera, agora todas as peças estão se encaixando, e tudo indica que os ninjas que foram transformados em sal foi graças a eles terem sido forçados pelo líder da vila a quebrarem o pacto com o God como parte de algum experimento. Afinal, como o próprio Flash disse, apenas os ninjas de elite da vila podiam entrar em contato com o cubo do God. Ou seja, os ninjas que receberam o poder do God eram completamente leais aos ideais do fundador da vila. E portanto esses ninjas jamais quebrariam o pacto com o God de propósito. Mas enfim, que depois de revelar todas essas informações sobre o God e aos ninjas celestiais, o Flash diz que o fato deles nunca terem sido levados até o cubo para fazerem o pacto com o God é porque nenhum deles é realmente um ninja de elite. Eles são apenas ninjas fracassados e que, de acordo com o ponto de vista do fundador da vila, são indignos de se tornarem escravos do God. Pois é, galera, e se os ninjas celestiais, que provavelmente são todos de nível demônio, são considerados fracassados aos olhos do líder da Vila Ninja, então os ninjas que realmente foram bem sucedidos no treinamento devem ser todos de nível dragão, e ainda por cima também receberam parte dos poderes do God. No entanto, o capítulo não revelou se algum desses ninjas de elite ainda está vivo ou se foram todos sacrificados durante os experimentos do fundador da vila.
Mas na minha opinião é provável que ainda tenha alguns deles por aí, apenas esperando o momento certo para começarem a agir. Mas enfim, que depois de ouvir a história contada pelo Flash, o Sonic pergunta se ele realmente tem certeza sobre tudo o que acabou de falar. E o Flash então responde que se o Sonic tiver alguma dúvida a respeito dessa história, então ele deve perguntar diretamente ao Blast, pois ninguém sabe mais sobre as reais intenções do fundador da Vila Ninja do que o herói Rank 1 da classe S. Afinal, antes do líder da Vila Ninja se tornar um servo do God, ele e o Blast eram parceiros. Mas enfim, que a reação que os ninjas celestiais tiveram ao ouvir a história do Flash não foi bem o que o ninja da classe S estava esperando, pois todos eles simplesmente começaram a rir descontroladamente. E então o ninja Força Violenta disse que o Flash e o Sonic não entendem o que realmente significa ser um ninja da vila. Afinal, eles dois abandonaram a Vila Ninja por serem egoístas e terem decidido desafiar os ensinamentos da vila. Mas diferente do que o Flash pensa, um ninja de verdade jamais pensaria que está se sacrificando por dar a própria vida durante uma missão, pois eles foram treinados de tal forma que a alma deles só vai ser capaz de encontrar alguma paz depois que eles completarem a missão que eles receberam, mesmo que para isso eles precisem se sacrificar. E além disso, eles não se importam com quem é o verdadeiro mestre deles. Ou seja, para os ninjas celestiais não importa se o líder da vila está sendo manipulado pelo God ou não, pois a única coisa que eles desejam é concluir a missão que eles receberam. E por fim, o Força Violenta diz que eles foram abençoados por terem a oportunidade de viverem e morrerem como ninjas. E logo após ele dizer isso, todos os ninjas celestiais começam a falar simultaneamente que eles foram abençoados. E eles continuam repetindo que eles foram abençoados várias e várias vezes, como se todos eles tivessem entrado em uma espécie de transe. E então, de repente, a energia ao redor dos ninjas celestiais ficou tão pesada que até mesmo os pássaros que estavam na floresta próxima deles começaram a fugir. E galera, uma coisa que vale dizer é que os ninjas Chamas do Fogo do Inferno e Ventos do Vendaval, da mesma forma como o Sonic e o Flash, não compactuaram com nada do que foi dito pelos ninjas celestiais. Ou seja, aparentemente o Chamas e o Ventos estão livres dessa maldição da Vila Ninja. Mas enfim, que após ficar um tempo repetindo que ele foi abençoado, o Força Violenta começou a sangrar. E não foi só ele, pois logo em seguida todos os outros ninjas celestiais começaram a convulsionar enquanto sangravam pelos olhos, pelo nariz e pela boca. E nesse momento, Força Violenta reuniu suas últimas forças para falar que o Flash e o Sonic estão condenados, pois em breve o líder da vila vai chegar até eles, e então eles vão perceber que teria sido muito melhor terem sido mortos pelas mãos dos ninjas celestiais. E por fim, o Força Violenta revela que o líder da vila pode regenerar seu próprio corpo ao devorar o sangue e os órgãos dos outros ninjas. E depois de dizer isso, ele próprio oferece através de uma espécie de oração macabra o seu próprio sangue e suas entranhas como oferenda ao líder da Vila Ninja. E logo após ele fazer isso, todo o sangue dele começa a ser extraído do seu corpo. E não apenas ele, pois de modo grotesco todos os outros ninjas celestiais também começaram a ter seus órgãos arrancados de dentro do corpo, pro completo pavor do Flash e do Sonic, que ficaram aterrorizados com a brutalidade da morte que os ninjas celestiais acabaram tendo. E logo em seguida o mangá mostra que o sangue e as entranhas dos ninjas celestiais formaram uma grande bola de carne que ficou flutuando por alguns instantes. Porém, logo em seguida, essa massa de carne foi completamente sugada pelo líder da Vila Ninja. Pois é, galera, eu acho que dá pra gente afirmar com 100% de certeza que essa foi a cena mais macabra e mais sangrenta de todo o mangá até agora. E olha, eu acho que o Murata desenhou esse capítulo dessa forma para compensar pela falta de violência do capítulo passado. Afinal, todo mundo que leu o webcomic estava esperando um banho de sangue nesse arco dos ninjas. Porém, tudo que tínhamos visto até agora foi o Flash chutando todos os inimigos. Mas enfim, que logo após devorar as entranhas dos ninjas celestiais, o fundador da Vila Ninja se aproxima e fica cara a cara com o Flash e com o Sonic. E na cena final do capítulo vemos que ele está completamente curado dos ferimentos que recebeu do Blast vários anos atrás. Ou seja, o Sonic e o Flash estão completamente ferrados, e a única forma de eles não acabarem virando o próximo lanchinho do líder da Vila Ninja é caso o Blast e o Saitama cheguem logo para dar apoio para eles. Porém, eu tô torcendo para que isso demore um pouco para acontecer. Afinal, a luta do Flash e do Sonic contra os ninjas celestiais foi curta demais, então nada mais justo que eles tenham a oportunidade de ter uma boa luta contra o líder da Vila Ninja. Mas enfim galera, que por esse capítulo é isso.
E bom, se você já leu o webcomic e sabe a diferença da versão do One para a versão do Murata, então diz aí nos comentários qual das duas versões você acha que está sendo melhor. E também não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e de se inscrever e ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando tiver algum vídeo novo aqui no canal. Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!